Então a gente chega à última parte do nosso curso com a aula sobre divulgação do conhecimento científico. Ela é a etapa final, vamos dizer assim, que começou lá na confecção do projeto de pesquisa, passa pela execução da pesquisa em si e a gente chega no estágio final, que é divulgar aquele conhecimento que foi produzido. Lembra que a gente falou lá no começo, que eu pedi para vocês lembrarem, que para o que a gente está fazendo ser considerado ciência, o conhecimento produzido deve passar a pertencer ao conjunto de conhecimentos já existentes. E isso se dá de que forma? Através da divulgação do conhecimento que a gente produziu. Comunicação científica, ela é uma informação apresentada basicamente de duas maneiras: em eventos ou publicados em revistas especializadas. Esses eventos são congressos, conferências, etc. E a publicação, são os conhecidos chamados artigos científicos. A diferença é que esses eventos, normalmente os eventos científicos ocorrem todo ano. Por exemplo, o Congresso Internacional de Pesquisa em Saúde e Educação. Ele ocorre todo ano. E é importante para o cientista, para o pesquisador participar desses eventos, porque você fica a par do que anda sendo pesquisado ao redor do mundo. O processo de publicação de um artigo muitas vezes é demorado. Então imagina, se a gente só fosse ficar a par do que o pessoal anda fazendo aí na área, só depois que o trabalho saísse publicado, ia demorar muito, para a informação chegar até toda a comunidade científica. Então, os congressos permitem isso. Antes da publicação do artigo científico, os autores vão lá e trazem ali de forma breve o que eles têm de resultados ali das pesquisas que eles realizaram. Então, como eu disse, é o ponto de chegada daquilo que foi traçado lá atrás na elaboração do projeto de pesquisa. Comunicação, ela significa tornar comum, partilhar, ela vem do latim. Se a gente pega a definição do dicionário, é o ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor. E tem uma frase muito famosa, não só aqui no Brasil, em diversas línguas, que é: sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Só que quando a gente fala de comunicação científica, esquece isso aqui, tá? Esquece. A gente tem que buscar minimizar qualquer chance de interferência que possa vir a ocorrer na comunicação. Por exemplo, imagine que tem o sujeito A e o sujeito B. O sujeito A, ele vai transmitir a informação até o sujeito B. Ok? Mas pode ocorrer de haver interferência ou interferências aqui da transmissão até a recepção da mensagem. Então essa mensagem pode não ser muito bem entendida, pode ser interpretada de uma forma diferente. Então a gente tem que minimizar esses riscos. De que forma? Fazendo uma comunicação de maneira concisa, clara, objetiva e principalmente adequada ao público e ao meio de divulgação. Imagina que a gente vai fazer uma palestra sobre saúde para um público leigo no assunto. Vai lá numa empresa, na semana fazem semana de palestra, muitas empresas têm, uma vez por ano, fazem uma semana de palestra sobre saúde, etc. A gente vai lá falar. Não tem sentido a gente falar, por exemplo, se a gente está falando de hipertensão arterial. A gente falar de unidade de medida usando, por exemplo, 120 milímetros por 80 milímetros de mercúrio. Muita gente às vezes não vai nem entender. Agora, se a gente falar pressão 12 por 8, opa, praticamente todo mundo entendeu o que a gente está falando. Então, a maneira que a gente vai se comunicar depende do público para o qual a gente está falando. Basicamente, a gente pode dividir a divulgação do conhecimento científico no âmbito acadêmico e para o público leigo. Vamos começar falando da divulgação no âmbito acadêmico. Basicamente, ela ocorre através de eventos, como eu disse, ou artigos.
Os eventos são apresentações curtas e objetivas com foco na divulgação dos resultados e também das conclusões. Então, o pesquisador está desenvolvendo ali uma pesquisa, ele terminou ela, ele se inscreve lá no congresso que vai ter para trazer essa novidade, para mostrar para a comunidade acadêmica o que ele acabou de descobrir. Então, são apresentações curtas, geralmente coisa de 10 minutos. Ele vai trazer ali o tema da pesquisa dele, vai focar em trazer os resultados e as conclusões que ele tem. Tá? Via de regra, só pode apresentar um trabalho num congresso caso você ainda não tenha publicado essa pesquisa na forma de artigo. Tá? Que é justamente para trazer essa comunicação rápida, vamos dizer assim, no meio científico. Ou é realizado na forma de pôster ou em comunicação oral, tá? Geralmente o pessoal usa slides para fazer a apresentação. E os artigos, é a pesquisa, o pesquisador vai trazer em forma de texto. Aí sim vai estar tudo detalhado, basicamente como a gente viu no projeto. Vai ter introdução, vai ter os métodos, justificativa, discussão e etc. É uma apresentação, é uma forma de apresentação mais robusta e mais completa da pesquisa realizada. Basicamente, a estrutura do artigo: título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. Não vou falar novamente aqui de cada uma, porque é basicamente o que a gente viu na redação do projeto. Segue a mesma lógica. O que não tem lá no projeto, que tem aqui na pesquisa, no artigo, é a discussão, onde o autor vai correlacionar aqueles achados da pesquisa dele com a literatura disponível na área, as implicações daqueles achados, daquela descoberta dele para a área. E, por fim, a conclusão. Né? Com base naqueles resultados que ele obteve, ele vai apresentar as conclusões dele. Basicamente, a divulgação no âmbito acadêmico, na forma de artigo, segue 10 passos, tá? Propostos por um autor chamado Pereira. São esses 10 passos que a gente está vendo aqui, eu vou falar de cada um deles. Primeiro, você vai decidir o objetivo do artigo. Tá? Isso começa lá quando você vai definir o seu tema de pesquisa. Você vai, depois que você definiu o tema, né, o objetivo, realizou a pesquisa, você vai escolher o periódico, né, periódico é a revista, para qual o artigo será encaminhado. Você tem que pensar muito bem na revista que você vai mandar, porque tem que ser uma revista que seja do escopo do seu trabalho. Por exemplo, você fez uma pesquisa sobre nutrição esportiva. Aí você manda para uma revista, por exemplo, Revista Brasileira de Nutrição Clínica. Não vai ser aceito, porque foge do escopo. De repente você fez um estudo sobre o nível de estresse de professores no período pós-pandemia. Aí você manda para a Revista Canadense de Educação Especial. O seu tema da pesquisa não é educação especial. Então, não está adequado. Outra coisa, tem que ver se é uma revista de boa qualidade. Infelizmente, existem revistas chamadas aí revistas predatórias, só estão interessadas em ganhar dinheiro da taxa de publicação e publicar artigo. Imagina que você faz um TCC, mas aí ele já é aprovado automaticamente. Você só entrega e ele é aprovado. Ele não passa pela banca, não passa pelo seu orientador. É mais ou menos isso que acontece nas revistas predatórias. Então, a gente tem que se certificar de que é uma revista de qualidade e séria. Normalmente, as revistas fornecem guias para redação. Tá? O estilo, fonte que é para ser utilizado, tamanho da fonte, tipo de fonte, estrutura, se vem a introdução, se vem depois separado o objetivo e por aí vai. Aí você vai redigir a estrutura do seu artigo de acordo com as normas da revista. Caso esteja faltando alguma seção, algum tópico que a revista pede, você vai complementar. Revisar o texto quantas vezes forem necessárias, de preferência pedir para um colega da área revisar. Com isso você vai certificar que o artigo está metodologicamente adequado. A gente tem que sempre fazer uma última revisão antes de enviar para ter certeza que não tem falhas na redação ou erros sérios aí de gramática, de concordância.
Aí a gente submete o artigo para publicação na revista. As revistas sérias, basicamente, o editor vai receber o seu artigo, vai bater o olho ali, ver se está tudo ok, e aí ele manda para 2 revisores. Tá? Tudo de forma anônima, você não sabe quem são os revisores, pelo menos na maioria das revistas é assim, e nem os revisores sabem de quem é o artigo, tá? Para ter imparcialidade. E aí, caso os 2 revisores aprovem, o seu artigo vai ser publicado. Mas pode ser que eles rejeitem, falem, olha, falhas muito graves, o tema aqui não é interessante, não é relevante, então eles rejeitam. Ou então eles mandam correções, olha, o artigo é interessante, está dentro do escopo da revista, mas tem que corrigir isso, isso e aquilo lá. Você corrige, manda de volta, se tiver tudo ok, é aceito. Pode acontecer de um revisor ser favorável à publicação e o outro contra, aí ou o editor decide, ou ele manda para um terceiro revisor, mas enfim, a gente tem que saber lidar com os revisores, tá? Porque eles vão fazer críticas ao nosso trabalho. Às vezes pesadas, às vezes de forma não muito cordial, vamos dizer assim, mas a gente tem que responder sempre de forma educada e responder os questionamentos que eles fizerem. Agora a gente vai falar sobre a publicação, sobre a divulgação, do conhecimento científico para o público leigo. E esse aqui é um dos grandes desafios na ciência nos tempos modernos, vamos dizer assim. Porque tem um grande gap, a gente tem uma lacuna muito grande entre a ciência e fazer esse conhecimento chegar até a população em geral. A gente tem, por um lado, lá os pesquisadores produzindo, muitas vezes artigos de excelente qualidade, só que a gente não consegue trazer essa informação de forma adequada, de forma simplificada para a população em geral. E o ponto-chave disso é uma coisa chamada literacia científica. Para quem não tem muita intimidade, de repente nunca ouviu falar do tema, a literacia científica é a capacidade de interpretar adequadamente informações e, com base nessas informações, tomar decisões. Aqui tem um dado muito interessante, tá? São dados dos Estados Unidos, do que seria um nível de literacia, tá? Porque a gente fala, literacia científica. A gente pensa, a pessoa sabe ou não sabe interpretar a informação. Não, tem diferentes graus de literacia. O que é chamado a literacia abaixo do básico. A pessoa ela consegue, no máximo, ler instruções curtas e identificar o que é permitido beber antes do exame médico, por exemplo. Ela vai e marca um exame de sangue para o dia seguinte, recebe as orientações e está escrito lá, olha, jejum de 12 horas, nesse período pode beber água ou não pode, enfim. Ela consegue, no máximo, identificar esse tipo de informação. Uma pessoa que tem um nível de proficiência básico, né, de literacia em saúde, um nível básico de literacia em saúde, ela consegue ler um panfleto e dar 2 razões pelas quais uma pessoa sem sintomas deve ser testada para uma doença. Mas como assim, Henrique? Está muito confuso isso? Calma que eu explico. Na época do auge da pandemia, muitas vezes em aeroportos tinha lá panfletos, tinha as recomendações das autoridades de saúde que indicavam se a pessoa devia ser testada antes de poder entrar no país, mesmo que ela não tivesse sintomas. E aí tinha lá uma lista de situações que, se a pessoa se enquadrasse, ela deveria ser testada, mesmo que não tivesse sintomas. Por exemplo, passou recentemente por um país que está com casos muito altos de Covid. Ou então teve contato nos últimos 15 dias com alguém que testou positivo para Covid. Então, tinha uma série de situações lá que, se a pessoa se enquadrasse, ela deveria ser testada. Uma pessoa com nível básico de literacia em saúde, ela consegue ler ali esse tipo de panfleto, por exemplo, esse livreto, e te falar 2 razões. Uma pessoa com nível intermediário de literacia em saúde, além dessas situações abaixo, ela consegue ler as instruções de um rótulo de um medicamento, por exemplo, e determinar que horas uma pessoa pode tomar
aquela medicação. Então, de repente, ela viu lá, olha, a medicação é de 8 em 8 horas, essa pessoa aqui tomou o medicamento às 8 horas da manhã, então, ó, ela pode tomar o medicamento de novo às 4 da tarde. A pessoa já é capaz de fazer esse tipo de identificar, interpretar esse tipo de informação um pouquinho mais complexa. E uma pessoa considerada proficiente na literacia científica, ela é capaz, por exemplo, de usar uma tabela, seja no computador, uma tabela do Excel ou uma tabela impressa, e calcular a participação de cada funcionário de uma empresa nos custos do seguro de saúde daquela empresa no ano. Então a gente já vê que são informações mais complexas para a pessoa ser considerada proficiente. Eu quero chamar a atenção, quando a gente olha aqui, ó, cerca de 35% da população estão no nível básico ou abaixo do básico, quando a gente fala de literacia científica aplicada à saúde. Então, às vezes a gente pensa que vai divulgar uma informação, nossa, mas está tranquilo de entender. Será? Olha só, 35% das pessoas talvez não vão entender se você não fizer isso de uma forma muito simples. Então, a divulgação para o público leigo, ela tem que buscar trazer as informações da forma mais sucinta possível, utilizar analogias que façam sentido para aquele público, ter muito cuidado com as unidades de medidas. Telejornal é um caso clássico disso. A gente vê lá, às vezes, olha, foi desmatada uma área de tantos 1000 hectares. E na sequência eles falam o que, normalmente, para comparar? Que equivale a tantos estádios de futebol, tantos campos de futebol. É estranho, chega a ser engraçado, claro, usar campo de futebol como uma unidade de medida. Mas faz todo sentido. Porque, tirando quem trabalha aí na área mesmo, quem é que tem uma noção exata de quanto é 10 hectares, por exemplo? Eu não tenho. Mesmo que você saiba quanto é, não, eu sei, 1 hectare equivale a tanto. Mas será que a gente consegue realmente visualizar aquilo? Muito difícil, né? Quando fala campo de futebol já fica mais fácil. A gente já tem uma noção muito melhor. Então, sempre utilizar analogias, unidades de medida, se for preciso fazer comparações para facilitar o entendimento. E buscar sempre não dar margens para interpretações errôneas. Tá? Então, para encerrar, pessoal, vamos recapitular aqui. A execução da pesquisa é só uma parte da ciência. Ela começa lá na elaboração do projeto, tem a execução da pesquisa em si e tem a divulgação científica no final de tudo. Então, uma pesquisa obrigatoriamente começa com um bom projeto. Se você quiser uma boa pesquisa, tem que ter um bom projeto. E o destino final dessa jornada é a divulgação do conhecimento, porque não adianta nada a gente fazer um bom projeto, fazer uma boa pesquisa e não divulgar ou divulgar de maneira ineficiente todo esse conhecimento que foi produzido. E a comunicação pode se dar em diferentes âmbitos, seja acadêmico ou para o público leigo, e a gente tem que sempre falar da maneira mais adequada para esse público. Então eu agradeço a atenção, espero que esse curso, apesar de introdutório, um pouco superficial, claro, não tem como a gente aprofundar nesse curto tempo que a gente tem, que ele possa já ter esclarecido algumas dúvidas que você tenha, que possa te dar uma base para você aprofundar os seus estudos nessa área. Deixo aqui meus contatos, me coloco à disposição. Qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade para entrar em contato. Um abraço e até mais.